todos, boa noite em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor, igreja. Amém. Vamos para Lucas capítulo 20, a partir do verso 1. A versão que estou usando é a ARA. Com a graça de Deus, leia comigo os versos de 1 a 8. Lucas capítulo 1, capítulo 20, versos 1 a 8. Quem achou, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, acompanhe a leitura comigo. Aconteceu num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguiram nestes termos: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dize-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditaste nele? Mas se dissermos dos homens, o povo nos apedrejará, porque está convictos de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Amém. Amém, queridos? Amém. Feche seus olhos, oremos. Pai querido, justo, santo e eterno, bondoso Deus, eterno Pai e Senhor, te agradecemos pela graça de estar reunidos em Teu nome, Pai, para juntos meditarmos na santa e gloriosa palavra do Senhor, pedindo que o Senhor nos dê graça no entendimento dessa palavra, para que ela venha a ser ensinada não apenas em nossas mentes, mas que ela penetre em nossos corações, sendo plantada como semente do Senhor, e assim desfrutemos de Sua graça e de Sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós sabemos que Jesus, aqui no Evangelho de Lucas, nós já estamos estudando há algumas semanas, sabemos que ele estava se dirigindo a Jerusalém. Por várias passagens, nós vimos Lucas dizendo que Jesus estava na caminhada para Jerusalém. Que caminhada é essa? É a caminhada para o sacrifício, é a caminhada para a morte, é a caminhada para a cruz, era a caminhada para o seu destino final, na vontade de Deus. Só, irmãos, que durante esse percurso, várias situações acontecem. Pessoas são curadas, pessoas são impactadas, pessoas são salvas. E Jesus continua caminhando a Jerusalém. Semana passada nós vimos que Jesus chega às portas de Jericó e cura o cego, conhecido como o cego de Jericó. E ao entrar em Jericó, ele tem contato com Zaqueu, pede que Zaqueu desça da árvore, vai ter comunhão na casa de Zaqueu, e nessa comunhão, Zaqueu encontra salvação. Amém? E hoje nós estamos lendo um texto que mostra o momento em que Jesus já está em Jerusalém. E que ele está ensinando o Evangelho no templo, quando ele é confrontado, interrogado pelos líderes religiosos da época. E você pode ter uma ideia de que, se Jerusalém era a capital de Israel, como é até hoje, se Jerusalém era a capital, os mais importantes líderes religiosos viviam aonde? Em Jerusalém. Amém. Então Jesus agora não está lidando com o discipulado desses líderes, mas com eles próprios, a linha de frente religiosa. Entenda, esses homens, fariseus, saduceus, escribas, eles deveriam ser os representantes de Deus. Por eles conhecerem e ensinarem a lei, eles deveriam ser o exemplo de Deus, de homens de Deus.
Mas o que eles vêm fazendo desde antes até a chegada em Jerusalém, eles perseguem Jesus. Porque eles não identificam em Jesus um homem segundo os padrões que eles julgavam ser os padrões religiosos adequados. Eles não se misturavam com os pecadores, Jesus vivia com os pecadores. Eles não comiam com os pecadores, eles não conversavam com os pecadores. Para eles eram uma classe superior que não podia se misturar. Jesus, pelo contrário, as pessoas com quem mais Jesus tinha comunhão eram os pecadores. Amém. E quando Jesus muitas vezes foi interrogado a respeito disso, ele disse: eu não vim para os sãos, eu não vim para os que estão bem, eu vim para os doentes. Glória a Deus. Não doente fisicamente, mas doente espiritualmente. Amém, queridos? E nessa passagem que nós lemos, mais uma vez, a intenção dos líderes religiosos em Jerusalém era de levar Jesus ao erro. De alguma forma eles queriam denegrir a imagem de Jesus diante da sociedade, diante das pessoas, diante dos discípulos, das pessoas que seguiam Jesus. A intenção deles era de alguma forma diminuir a autoridade de Jesus, porque eles estavam se sentindo ameaçados com essa autoridade. Então eles chegam até Jesus e eles perguntam assim: com que autoridade você faz estas coisas? Veja só, a Bíblia diz que Jesus estava pregando aonde? Nós acabamos de ler. Olha só, verso 1. Estando Jesus a ensinar o povo no templo. Para eles, para os líderes religiosos, era uma afronta, porque só quem podia ensinar ali era o sumo sacerdote. Claro, na verdade eles nem ensinavam ali, eles praticavam os rituais. Não era um lugar comum de ensino. O lugar comum de ensino era nas sinagogas. E Jesus entra no templo de Deus. Anteriormente, Jesus havia expulsado os cambistas, os comerciantes. Jesus havia expulsado eles, dizendo: essa casa é a casa do meu pai, é chamada casa de oração, vocês fizeram aqui covil de ladrões. Então Jesus já chega radicalizando tudo. E posteriormente, Jesus está lá dentro ensinando, as pessoas vão passando e vão parando e aprendendo. Jesus estava evangelizando, significa no original que Jesus estava aplicando, ensinando as boas novas, as boas notícias a respeito de Deus. E aí os líderes religiosos chegam e perguntam: com que autoridade você faz isso? Como é que você pode estar pregando aqui dentro? Quem mandou? Essa é a questão. Quem mandou você estar pregando aqui dentro? Quem mandou você? Quem te deu o poder para você operar esses milagres ali? E aí Jesus responde, só que com uma pergunta. Amém. Uma pergunta que tinha também o propósito de confrontá-los. E a pergunta de Jesus é: olha, me diz uma coisa. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu vou responder, mas primeiro me responde isso aqui. Com que autoridade João Batista batizava lá no deserto, lá no Rio Jordão? Qual era a autoridade? Quem deu autoridade a ele para batizar? A autoridade dele vinha do céu ou vinha dos homens? Ou seja, Jesus está dizendo: a autoridade era realmente de Deus, ele era um profeta, ou era João um falso profeta e não tinha autoridade nenhuma a não ser de homens para fazer aquilo? E aí, os líderes religiosos covardes, o que eles fazem? Eles se reúnem no cantinho e conversam entre si, mas alguns discípulos ouvem essa conversa, e Lucas narra. Nessa conversa eles dizem: se nós reconhecermos que a autoridade com que João batizava no Rio Jordão era do alto, era de Deus, nós vamos ter problema. Porque Jesus vai olhar para nós e dizer: então por que vocês não acreditaram nele? E se nós dissermos que a autoridade de João Batista não era de Deus, mas de homens, que ele era um falso profeta, a população vai nos apedrejar, vai nos matar, porque a população reconhece que João Batista era uma autoridade
era o profeta. E tem um detalhe, fazia pouco tempo que João Batista tinha morrido. Amém. Versículos anteriores, João Batista havia morrido, você percebe isso. Então, essa fama de João Batista estava muito forte, né? Porque todo mundo estava com o coração apertado, porque tinha perdido um profeta. E aí os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, eles se encontram numa posição difícil. E covardemente eles olham para Jesus e eles devem ter pensado assim: rapaz, vamos escorregar, vamos passar sabão na resposta. E olharam para Jesus e disseram: Jesus, nós não sabemos. Na verdade, eles tinham uma resposta, mas eles não disseram com medo de morrer. Nós não sabemos. Aí Jesus, eu não consigo, irmãos, nesse verso 8, a resposta que Jesus dá, eu não consigo ver ela de outra forma. Para mim, me desculpe você que não vê Jesus assim, mas para mim, essa resposta de Jesus, mesmo que ele não tenha feito nenhuma demonstração irônica na sua face, mas ela foi uma resposta irônica. Porque Jesus responde assim: pois também nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Se vocês não dizem com que autoridade João batizou, eu também não respondo qual é a minha autoridade. Qual é a fonte da minha autoridade. Glória a Deus. Amém? Compreenderam isso? Muito bem. Depois que Jesus fala isso, ou tem esse embate, né, com os líderes religiosos, vai comigo para o verso 9, Lucas capítulo 20, verso 9. Porque agora Jesus dirige a palavra para os seus discípulos e para a multidão que o seguia. E ele agora, através de parábolas, e ele comumente fazia sempre isso, ensinava por parábolas, e ele vai usar uma parábola para dar uma palavra para aqueles que estavam ali presentes, mas que também serve para nós. E lembre-se, o contexto dessa parábola foi esse encontro, essa pergunta: com que autoridade você faz isso? Sendo que aqueles eram os líderes religiosos, como eu disse a vocês, que deveriam representar o reino de Deus. Amém. Verso 9, irmãos, nós vamos versículo por versículo entender até o final. Essa é a parábola dos lavradores maus, ok? Conhecida desta forma. Verso 9: a seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por um prazo considerável. Primeira informação que você tem que saber: o dono da vinha aqui representa Deus. O próprio Deus é representado aqui como o Senhor da vinha. Aí você pode pensar: mas pastor, eu não sei o que é uma vinha. Uma vinha, ou um vinhedo, é uma plantação de uva, mas naquela época era muito comum a plantação de uva ter o propósito de produzir vinho. Amém. Por isso é chamado de vinhedo. E a ideia é o seguinte: Jesus começa essa parábola dizendo que o dono da vinha arrendou um terreno, arrendou aquele terreno e ausentou-se por um tempo. Isso era muito comum na época, também existe hoje. E como é que funciona? Ou como funcionava? O dono do terreno, o dono da vinha nesse caso, ele entregava a sua plantação para lavradores, ou seja, agricultores. E ele arrendava, ou seja, depois de um tempo, quando vinha a colheita, o dono daquele terreno vinha para pegar a parte dele. Ele negociava uma parte da colheita. Em outras palavras, só por ser o dono do terreno, ele poderia ter uma colheita sem trabalhar. Estão comigo, irmãos? Amém. Às vezes o dono da vinha dava semente, além do terreno, negociava. E é o que está acontecendo nessa parábola. O dono da vinha representa Deus, amém, igreja? Amém. E a segunda informação é que ele entrega arrendando ao seu vinhedo
a sua vinha a lavradores e sai, ele se ausenta. No devido tempo, verso 10. Qual é o devido tempo? No tempo da colheita. Amém. Mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores ou os agricultores, os responsáveis pela vinha, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Ou seja, o senhor da vinha, o dono da vinha, envia um servo para buscar a colheita, a parte dele na colheita. E os lavradores, o que fazem? Espancam aquele servo e o devolvem, despacham, de mãos abandonando, de mãos vazias, sem colheita alguma. Verso 11. Em vez disso, ou em vista disso, enviou-lhes outro servo. Mas eles também a este espancaram, e depois o ultrajaram e o despediram vazio. 12. Mandou ainda um terceiro servo. Também a este, depois de o ferir e o expulsaram. Então, quantos servos foram enviados aqui na parábola, irmãos? Vamos lá, igreja? 3. 3 servos. Todos voltaram humilhados, espancados e de mãos vazias. O que o dono da vinha queria? A colheita. O fruto da vinha. Ok? Ele obteve isso? O dono da vinha, o senhor da vinha? Não. Ele deu o terreno, provavelmente ele deu a semente, mas ele não colhe nada. E ao enviar os seus servos voltam de mãos vazias, espancados e humilhados. Vamos entender a parábola? Amém. O senhor da vinha já sabemos que é Deus. Os lavradores representam a nação de Israel, que é a nação que recebeu do Senhor a missão de cuidar da sua vinha, ou seja, de transmitir a sua palavra para a humanidade, para a nação de Israel, mas também para outras nações, para distribuir a semente do Evangelho, a semente da palavra de Deus entre as nações. Vocês têm uma ideia? No Velho Testamento está escrito que não é só judeu que poderia ser servo de Deus, mas qualquer pessoa de outra nação poderia se tornar servo de Deus entre os judeus. Amém. Então o Evangelho, ou a palavra que é a semente de Deus, era para ter sido espalhada por todo mundo e ter gerado o quê? Um retorno, ou fruto. Quem são os servos que voltaram de mãos vazias e que foram espancados? Os servos são os profetas do Velho Testamento. Se você conhece um pouco do Velho Testamento, você vai se lembrar que os profetas, todos, quase todos, a grande maioria, eles não foram honrados. Pelo contrário, eles não eram ouvidos, foram muitas vezes espancados, alguns lançados em calabouços. Os profetas nunca foram realmente tão ultrajados quanto nós vemos no Velho Testamento. Os lavradores, Israel, os detentores da palavra. Os servos, quem são? Os profetas. E agora vem um personagem muito importante. Estão comigo? Verso 13. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei meu filho, talvez o respeitem. Quem é que vai agora na missão? O filho. Quem está enviando? O senhor da vinha. Ou seja, Deus está dizendo: eu vou enviar agora o meu filho, porque eu enviei os profetas e eles não receberam e não enviaram a colheita de volta. Eu vou enviar meu filho, talvez eles respeitem o meu filho. Perceba que aqui, nesta parábola, neste momento, Jesus está dizendo que a vinda dele para a terra era uma última chance que estava sendo dada para o povo de Israel. Amém. Claro, não todos, mas os líderes religiosos estavam ouvindo que o Senhor estava lhes dando uma última chance. Muita gente, irmãos, não entende que ao ouvir a palavra de Deus, pode estar tendo a última chance. Porque nós temos o pecado em nossa carne,
faz com que pensemos que somos pessoas eternas aqui nessa terra. Ninguém que morreu voltou para dizer que não esperava morrer. Ninguém esperava morrer no dia que morreu. Acompanhe comigo. O que acontece? Verso 14. Vendo, porém, os lavradores, arrazoavam entre si, ou seja, planejaram, conversaram, fizeram arrumadinho, panelinha entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-o para que a herança venha a ser nossa. Então, a parábola que Jesus está contando, e nós já sabemos quem é quem nesta parábola, ele está anunciando a própria morte dele, quando chega nesse verso 14, e dizendo para aqueles líderes religiosos o que eles iam fazer com Jesus. Amém. Ele estava falando: olha, eu vou contar uma parábola, e vocês estão nessa parábola, e nessa parábola eu vou revelar o que vocês vão fazer comigo. O que é que os lavradores fazem quando observam que aquele é o filho do dono da vinha? Planejam, conspiram para matá-lo. Meus irmãos, se vocês conhecem um pouco do Evangelho, não basta conhecer só de ler, vocês vão ver que os fariseus, os líderes religiosos, viviam maquinando para atingir Jesus, para matá-lo, para apedrejá-lo, para expulsá-lo da presença deles. Ou seja, eles se posicionavam como inimigos de Jesus. Amém. E nesse exato momento, no capítulo 20 em que estamos, quando eles lá atrás perguntam a respeito de que autoridade Jesus tinha para estar pregando ali, eles estavam maquinando em seu coração com o desejo de humilhar Jesus, de tirar dele a sua autoridade, de fazer com que ele perdesse a imagem positiva diante da sociedade. Verso 15. E lançando, ainda na parábola, e lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Então vamos entender. O verso 14 está ligado ao 15, tá? Amém. O verso 14 nos informa que os lavradores, que representam o povo religioso de Israel, a nação de Israel, ok? Os lavradores, ao observarem que o Senhor da vinha havia enviado seu filho, maquinaram, planejaram matá-lo. E perceba que no verso 15 diz que eles tiraram ele da vinha para matá-lo fora da vinha. Jerusalém, irmãos, é a cidade que representa a nação de Israel, sempre foi. Jerusalém representa o lugar onde Deus falou com Abraão para ele sacrificar o seu filho. Foi o lugar onde Davi fez as maiores conquistas de Israel. Foi no momento em que Davi foi rei. Foi o lugar onde Davi dançou quando entrou naquela cidade com a Arca da Aliança. Foi o lugar onde Salomão construiu o grande templo. E existe um monte, que é o Monte Sião, que representa a própria presença de Deus, que é o lugar onde o templo existia no Velho Testamento. E na época de Jesus o templo estava lá, o segundo templo tinha acabado de ser construído. O lugar da presença, da habitação de Deus era em Jerusalém. Amém. O lugar onde a palavra de Deus era pregada. Tem alguém me entendendo? Amém. Amém. Pastor, por que o senhor está informando isso? Porque o verso 15 diz que os lavradores pegaram o filho do dono da vinha e levaram para matar ele aonde? Do lado de fora da vinha. Onde é que Jesus foi morto? Fora da cidade de Jerusalém. Está nos mínimos detalhes. O próprio Jesus vai citando a trajetória da sua vida e morte diante daquelas testemunhas através dessa parábola. Só que Jesus
já chegando no final da parábola, ele faz uma pergunta, e a pergunta é: que fará, pois, o dono da vinha? O dono da vinha que representa Deus. O filho dele foi assassinado, foi morto. E agora, o que Deus fará? O que o dono da vinha vai fazer em resposta? Estão comigo, irmãos? Verso 16. O próprio Jesus diz: ele virá e exterminará aqueles lavradores. Amém. E passará a vinha a outros. Qual é o destino que virá ou que viria sobre os lavradores maus, sobre os agricultores da vinha, que humilharam os profetas, que expulsaram os profetas de mãos vazias, os lavradores que deviam ao Senhor da vinha uma colheita, o fruto. Amém. Eles deviam ao Senhor da vinha um fruto e não pagaram o que deviam. Estão aqui, irmãos? Pelo contrário, ainda mataram o filho do dono. O que o dono vai fazer? Vai exterminá-los. Todos eles que negaram a Jesus, que não reconheceram sua autoridade, morreram de forma trágica. Os últimos morreram no ano 70. Mais ou menos 27 anos, 28 anos depois que Jesus tinha subido ao céu. Alguns ainda estavam vivos. E eles morreram na invasão final de Roma, do Império Romano, contra Jerusalém, que não ficou pedra sobre pedra. Foi completamente destruído pelos inimigos. E quem morava lá morreu. E tem outro detalhe que Jesus falou aqui. Ele disse que depois que Deus, que é o Senhor da vinha, exterminar os lavradores, passará a vinha para outros. Quem são esses outros? O que significa passar a vinha para outros? O Senhor da vinha, nós sabemos que era Deus. E a vinha representa o que, irmãos? A sua palavra, a semente da palavra, que tem que ser plantada para que a colheita venha, ou o fruto da semente da palavra de Deus. O que a palavra de Deus gera? Vidas. Pessoas sendo salvas, pessoas se arrependendo dos seus pecados. Aleluia. E recebendo a nova vida em Cristo Jesus. Isso é o fruto. Os líderes religiosos do Velho Testamento falharam, porque a pregação da palavra por parte deles não gerou arrependimento no povo. O povo, pelo contrário, se entregava ao pecado e à idolatria e à perversidade. Não se convertiam dos seus maus caminhos. Aí o Senhor da vinha vem, extermina eles e entrega a vinha a outros. E quem são os outros? Começou com os apóstolos. E os apóstolos passaram para a igreja. Ah, você pode estar dizendo agora, mas eu não sabia disso. Eu não quero ser lavrador. Não é querer ou não querer. Foi dado para você. Amém. Foi dado para você. Você que diz assim: eu sou tímido, eu não prego o evangelho. Não tem desculpa. Foi dado para você essa responsabilidade. Aleluia. Ah, mas eu não quero. Bom, se você não quiser, assim como os fariseus, os líderes religiosos não quiseram, tem consequência. Quando eles, os líderes religiosos, ouvem o que Jesus diz, qual é a resposta deles? No verso 16, ele diz assim: tal coisa não aconteça. Põe aqui na linguagem de hoje. Deixa eu ver se é teve uma versão que eu vi que era um pouco diferente. Ele virá e matará lá no final. Que Deus não permita que isso aconteça. Quando eles ouvem Jesus dizendo que o Senhor da vinha, que era Deus, viria e exterminaria eles entendem que Jesus estava falando deles. E a resposta deles é o temor. Eles têm medo e dizem: olha, que Deus, como é? Não permita que isso aconteça. Quando eles dizem isso, Jesus decreta o julgamento, o juízo. No verso 17, Jesus, em resposta a esse comentário deles, a essa exclamação deles, em resposta, Jesus cita
O Salmo 118, verso 22. O Salmo 118, verso 22 diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Volta comigo para o verso 17 de João 20, de Lucas 20. Jesus, fitando-nos, olhando nos olhos dos líderes religiosos, ele diz: o que quer dizer, pois, o que está escrito? O que eu vou dizer agora, o que quer dizer? Eu vou citar uma passagem da Bíblia, do Velho Testamento, obviamente. Eu vou citar uma passagem e vocês me dizem o que quer dizer essa passagem. Aí ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Se nós fizermos só uma leitura aqui, quem é um crente há mais tempo vai dizer: a pedra é Jesus. Mesmo que eu não saiba explicar, mas eu sei que a pedra é Jesus, né? Veja só, a pedra angular, o que é isso aqui? Nas construções de antigamente, hoje, isso aqui é tudo feito de tijolo e cimento, barro e assim por diante, correto? Cerâmica, é o que nós conhecemos como construção hoje, mas naquela época, as construções eram de pedra, e muitas vezes, para juntar as pedras era usado betume, um tipo de petróleo. Escute, toda construção, um prédio importante, uma casa bonita, toda a construção tinha uma pedra angular. Pedra angular era a pedra que inaugurava o prédio. Era colocada uma pedra que a partir dela era construído a parede à direita e a parede à esquerda. A pedra angular significa, a partir desta pedra, toda a construção pode ser feita. Sem esta pedra, a construção vai cair. Amém. A pedra ela tinha que ser grande e forte, como ela servia tanto de alicerce quanto de escora, para que os muros fossem construídos. A pedra angular, ou a pedra do ângulo, o ângulo reto da construção. Digamos que se fosse esse prédio aqui, claro que aqui atrás tem mais desse prédio, mas digamos que esse prédio fosse somente isso aqui, a pedra angular ficaria em um desses 4 lugares, 4 cantos. Digamos que fosse aqui. Toda esta parede e esta só poderia ser construída a partir dela. Por que Jesus fala disso? Porque Jesus diz assim: olha, a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Os construtores são os mesmos lavradores, aqueles que deveriam construir o reino de Deus na terra. Aí Jesus está dizendo: vocês estão rejeitando a pedra. Só que Jesus estava se referindo a Ele próprio. Amém. Vocês estão rejeitando a pedra. E como é que essa construção vai dar certo? Se vocês estão rejeitando a rocha, a pedra. Cadê os crentes? Amém. E aí ele termina com o julgamento no verso 18, quando ele diz assim: todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Ele está dizendo: olha, vocês que estão se levantando contra mim, vocês líderes religiosos, que ficam lá em cima perguntando com que autoridade eu faço essas coisas, vocês estão se levantando contra mim já tem tempo. Há meses que vocês estão me perseguindo. Vocês que perseguiram os profetas que eu enviei antes. Agora eu estou no meio de vocês, eu sou a rocha, eu sou a pedra, e tudo tem que ser construído a partir de mim. E vocês estão me negando. E se vocês estão me negando, eu quero dizer para vocês que se vocês vierem contra mim, vocês serão despedaçados. Aleluia. E vai um segundo aviso: se eu for contra vocês, eu vou fazer vocês virarem pó. Glória a Deus. Ele é poderoso. Amém. Ele é poderoso. Eu me lembro da visão de Daniel, quando Daniel viu a estátua, e que aquela estátua representava momentos em que nações poderosas
iriam se levantar sobre o mundo. E todos nós sabemos que os pés da estátua representam a nação romana, o Império Romano. Os pés, na visão de Daniel da grande estátua, os pés eram uma mistura de barro com ferro ou bronze. A nação romana, na época, foi a nação que mais caminhou, andou com seu exército para invadir países vizinhos, conseguindo conquistar toda aquela região antiga, desde da ponta do mapa, onde ficava a Itália, descendo em direção à Síria, a Jerusalém, Ásia, Ásia Menor, e tomaram tudo. Eles andaram muito, eles foram mais longe do que Alexandre o Grande, andaram muito para conquistar outras nações. E onde é que eu quero chegar com isso? Na visão de Daniel está lá erguida a grande estátua, e de repente Daniel está admirado com aquela estátua, está assustado com aquela estátua, mas na visão ele vê um monte, e lá do cume do monte vem rolando uma rocha poderosa, grande. Ela vem rolando, e ela vem e se choca com a estátua e destrói totalmente aquela estátua. O que essa rocha representa? Representa que não importa o quão poderosa seja uma nação, e a última grande e poderosa nação foi Roma. Não importa o quão poderosa uma nação seja, quando a rocha vem contra ela, vai despedaçá-la. Está escrito no livro de Apocalipse que Jesus um dia irá julgar todas as nações. Amém. E ele vai julgar as nações com vara de ferro. E ele terá uma palavra que sai da sua boca, e a sua palavra irá ferir as nações. Glória a Deus. Se você pensa que Jesus é só amor, que morreu na cruz, esse é um lado, um aspecto de Jesus. Porque quando ele voltar, e Jesus vai voltar, quando ele voltar, ele não virá mais como servo. Ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele virá com uma coroa sobre a sua cabeça. Ele virá com uma espada desembranhada, montado num cavalo branco, com uma roupa salpicada de sangue, pronto para a guerra. Amém. E está escrito que quando ele abria a sua boca e pisava no chão, quando ele pisar nessa terra, quando ele abrir sua boca, todos os exércitos do anticristo vão ser derrubados na mesma hora. Glória a Deus. Ele vem como general de guerra, irmãos. Amém. É por isso que ele está dizendo aqui: todo aquele que se levantar contra essa rocha será despedaçado, e todo aquele contra quem essa rocha for virará pó. Ele é poderoso, irmãos. Ele é um maravilhoso Deus forte, o conselheiro, Pai da eternidade. Obrigado, Pai. E ele virá, e ele vai trazer a paz com ele, mas ele vai vencer o mal, definitivamente. Amém. Louvado seja Deus. Estou terminando. E no último verso, que é o verso 19, o que nós percebemos? Diz a palavra, Lucas 20, verso 19: naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, procuravam prender Jesus. Pois perceberam que ele, o quê? Se referia, ou em referência a eles, dissera esta parábola. Os líderes religiosos ficaram irados quando perceberam que os lavradores eram eles. E Jesus estava dizendo aquilo com eles. Ficaram irados, mas não puderam prender Jesus, porque o povo ouvia Jesus, e o povo se admirava com Jesus, o povo defendia Jesus. Então eles, covardes como eram, não fizeram nada, né? E aí, quais são as lições que nós aprendemos e podemos aplicar em nossa vida a respeito desse texto tão maravilhoso que nós temos aprendido nessa noite, ouvido? Rapidinho, irmãos. Primeira lição é que agora nós somos os lavradores. Você percebeu isso?
Amém. No Velho Testamento, os lavradores, a nação de Israel, os líderes religiosos. Mas e hoje? Quem são os lavradores? Eu e você. Nós somos os abençoados, os que receberam a palavra, os que foram salvos, os que foram perdoados e recebemos essa semente. E me diga, você recebeu a semente do Evangelho, as boas novas para guardar? O que você acha? O que você acha? Eu quero dizer para você que Jesus vai voltar. Você já ouviu isso, sabe? Sabe que ele vai voltar. Você crê que ele vai voltar? Amém. Pois é, quando ele voltar, muita coisa vai acontecer, como eu te falei. Mas também uma coisa importante que vai acontecer, ele virá para buscar a colheita dele, que é a sua igreja. Então, se você recebeu a palavra, você agora é um dos lavradores. E você vai dizer para si mesmo se você tem sido um bom lavrador ou um mau lavrador. Um bom agricultor para Jesus ou um mau agricultor. Pastor, como eu seria um bom agricultor? É só pregar, meu irmão. Prega a palavra de Deus. Não se importa se quem vai crer, quem não vai crer. Você só prega. Plante a semente. A colheita virá. Glória a Deus. E quando Jesus voltar, suas mãos não estarão vazias. Amém. Quando Ele enviar os seus anjos para buscar, você vai dizer, está aqui, Senhor. A colheita está comigo, eu estou guardando para o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Segunda lição, né? Assim como aqueles lavradores, nós teremos que prestar contas ao Senhor pelo que fizemos aqui com a sua vinha. Muitos de nós, irmãos, nós temos a ideia de que Deus é tão gracioso, tão maravilhoso, tão belo, tão lindo, né? Que Ele não vai cobrar nada da gente. Aí eu pergunto, então Deus fez acepção de pessoas? Porque Ele cobrou do povo de Israel, cobrou da nação de Israel. Eu quero dizer para você que Ele vai cobrar de cada um de nós também a colheita. Amém. Nós não podemos pensar que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Ele derramou até sua última gota de sangue, que Ele passou por tão grande sacrifício apenas para fazer a parte dele. Não. Em Isaías capítulo 53 diz assim, a respeito de Jesus, diz, Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Você sabe o que deixa Jesus feliz? É ver, Ele ver você dando fruto. Amém. E o que é dar fruto? Ganhar pessoas para o reino. Amém. Pastor, eu pensava que fruto era santidade. Santidade é coisa da vida do crente, irmão. Amém. Faz parte. Mas dar fruto, ovelha produz ovelha. Amém. Então, irmãos, Ele é muito bom. Ele nos perdoou, Ele é maravilhoso. Mas Ele tem uma única cobrança que Ele tem para nós. Dê fruto. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Terceiro, como nós sabemos se não estamos endurecendo o nosso coração para com Ele, para com essa rocha, para com essa pedra que é Jesus? Como nós sabemos se não estamos endurecendo o nosso coração? Como fizeram os lavradores maus? Como nós sabemos se não estamos fazendo a mesma coisa? É simples. Se você, ao ouvir a palavra de Deus, quando você conhece a vontade de Deus, e você percebe que você não está em linha com a palavra de Deus, você está vivendo fora da vontade de Deus. Se você ora pedindo a Deus que te perdoe, porque você está arrependido e que você quer viver a vontade de Deus, você não quer desagradar a Deus, você quer viver como Deus quer que você viva. Se você pede a ajuda dEle naquilo que você não tem força para mudar. Existem pecados na nossa vida que nós não temos força para deixar. Por quê? Porque somos pecadores. E precisamos que Ele nos dê força para deixar. Que a força venha dEle para que nós deixemos. Amém. Tem pecado que você não vai deixar porque você pode deixar. Alguns você deixará. Mas alguns você não tem força para deixar. Tem um pastor americano, escritor. Ele foi do exército americano, da linha de frente. Ele lutou no Iraque. E no início da guerra do Afeganistão também. E ele hoje é pastor.
E ele disse que durante 30 anos ele mascava, como é que chama aquele negócio? Mascava fumo, não é isso? Ele mascava fumo. Ele disse que era coisa de macho, né? Se era do exército, tinha que mascar fumo. E ele disse que quando se tornou pastor, ele já estava estudando para ser pastor e ainda mascava fumo. E ele pensou, eu não quero isso. Primeiro, porque isso não faz bem à minha saúde. E segundo, se alguém me ver mascando fumo, vai ficar com um pensamento meio ruim a meu respeito. E eu não queria passar por esse incômodo. Ele sabia que aquilo não era nada de tão sério, um pecado tão sério. Mas não queria aquilo para a vida dele. Mas ele disse que não conseguia deixar por mais que se esforçasse. Um dia ele disse que orou e pediu a Deus assim: Senhor, eu não tenho jeito. Eu não tenho jeito, Senhor. Eu não consigo parar de mascar esse fumo. Eu só te peço uma coisa, que o Senhor me dê a sua força para deixar isso. Ele disse que em menos de 15 dias ele parou. E agora já fazem mais ou menos 15 a 20 anos que ele não vê o fumo. Aleluia. E ele disse que tem uma coisa interessante. Quando alguém passa perto dele com o fumo, ele diz que sente nojo, que sente ânsia de vômito hoje. Deus pôs isso nele, irmãos. Amém. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Como é que você vai saber se você não é alguém que endureceu o coração para Jesus, como aqueles homens, os religiosos da época, endureceram? É muito simples. Se você, ao ouvir a palavra de Deus, se arrepende, se você tem um desejo de mudar, mas se você, pelo contrário, é insistente com o seu pecado, você prefere ficar em pecado, o seu coração está sendo endurecido. E aí você tem que orar também, pedindo a Deus: Senhor, amolece o meu coração. Por último, Jesus se revela nessa parábola como sendo a pedra angular na nossa vida. O que seria fazer de Jesus a nossa pedra angular? Nós já entendemos que a pedra angular é a principal pedra da construção. É a principal pedra da esquina, como dizem algumas versões. O que significa fazer Jesus a nossa pedra angular? Simples, irmãos. Tudo na nossa vida tem que começar a partir da pedra. A construção da nossa vida é a partir dessa rocha. Como é que nós vamos criar os nossos filhos? A partir dessa rocha. Como é que nós vamos cuidar bem dos nossos familiares? A partir dessa rocha. Como é que nós vamos tratar bem nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos? A partir do ensino dessa rocha. Como é que nós vamos prosperar no nosso trabalho? A partir dessa rocha. Como é que nós vamos ter uma vida de paz? A partir dessa rocha. Amém. Louvado seja Deus.